Meu caro amigo e amiga, estamos aqui falando ainda sobre o Código Eleitoral. Vou começar a adentrar agora em outros pontos com você. Pontos esses que serão o quê? Processuais, os crimes eleitorais e depois algumas dicas boas também. Por quê? Eu separei, eu nem ia falar isso agora, mas vou falar, temos liberdade de conversar aqui. Eu peguei as últimas questões de direito eleitoral, mas eu não vou dar as questões aqui em aula não. Eu vou dizer os pontos de cada questão, sabe, já explicando? Tenho certeza, se você assistir essa aula e for fazer essa questão, eu tenho certeza que você vai acertar. Mas isso daqui a pouco. Primeiro eu tenho conteúdo aqui para te mostrar. E eu quero trabalhar agora com você os recursos eleitorais. O que são recursos eleitorais? Recursos para impugnar, muitas vezes, um candidato, para questionar um candidato que muitas vezes não tinha condições de estar no pleito, ou que houve compra de voto. Então, os recursos, via de regra, também servirão para isto. Então, vamos lá. Primeiro, os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Em outras palavras, o que é o efeito suspensivo para quem não é da área jurídica? Efeito suspensivo, quando é concedido, os efeitos daquela sentença não podem ser aplicados. Em outras palavras para você, quando eu entro com um recurso e ele não tem efeito suspensivo, eu posso automaticamente pedir a execução daquela decisão. Desta forma, se cair uma questão assim para você, os recursos eleitorais não terão efeito devolutivo. Aí é falso. Por quê? Porque o efeito devolutivo é aquela situação em que o empregado, ele muitas vezes não tem a possibilidade de pleitear os efeitos daquela decisão. Sendo assim, o eleitor, melhor dizendo, o recurso eleitoral, ele não tem efeito suspensivo. Assim pode ser executado todos os pormenores que foram determinados daquela decisão. Essa é a ideia. Outro ponto aqui. A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama, ou em casos especiais, a critério do presidente do tribunal, através de cópia do acórdão. Em outras palavras, o empregado aqui, ou melhor, o eleitor aqui, que se vê prejudicado em alguma situação e tem uma decisão favorável a ele, já pode pedir a execução daquela decisão do juiz imediatamente. Outro ponto aqui importante. Da decisão proferida pelo juiz eleitoral ou pelo Tribunal Regional, pelo TRE, cabe recurso ordinário, que, por exemplo, que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda do mandado eletivo, será recebido com efeito suspensivo. Esta é a exceção. Em outras palavras, o que envolver cassação de registro, afastamento do titular ou a perda do mandado, o recurso ordinário que vai tentar reformar essa decisão que foi proferida pelo juiz eleitoral será recebida pelo efeito suspensivo. É a única hipótese de efeito suspensivo. Em outras palavras, vamos imaginar que o candidato, ele teve direito à reeleição. Ele se candidatou à reeleição e ganhou. E muitas vezes foi questionado e interposto um recurso porque ele usou o poder econômico. Desta forma, ele perde e o juiz eleitoral o condena. Nesta situação, cabe o quê? Recurso ordinário para o Tribunal Regional Eleitoral e nesta situação será recebido pelo efeito suspensivo. Então, atenção, que nas questões ele tira efeito suspensivo e coloca efeito devolutivo, o que é falso. Ótimo. Terá alguma prioridade ou preferência de recurso no tribunal? Sim. Terá sempre preferência o recurso que o chamado habeas corpus e o mandado de segurança.
tanto o habeas corpus quanto o MS, caberá o quê? Tanto no MS quanto no habeas corpus, caberá com certeza a cortar fila. Porque primeiro se julga o habeas corpus, depois o mandado de segurança, depois o recurso. Professor, quando caberia habeas corpus na área de direito eleitoral? Caberia habeas corpus na área de direito eleitoral a seguinte hipótese, a seguinte situação, que a pessoa foi presa injustamente. E se a pessoa foi presa de forma injusta, consequentemente, caberá habeas corpus para que ela seja solta. Já o mandado de segurança, qualquer situação abusiva sempre por parte do poder público. Então essas duas peças sempre terão prioridade no direito e no tribunal. Bom, sempre que a lei não fixar um prazo especial, o recurso deverá ser interposto no prazo de 3 dias. Então, via de regra, os nossos recursos devem ser interpostos num prazo de 3 dias da publicação do ato, da resolução ou do despacho. Então, qual é o prazo para recursos no Código Eleitoral? 3 dias. Bom, outro ponto, ainda falando sobre recursos com você, que são preclusivos os prazos para interposição de recurso. São preclusivos os prazos para interposição de recurso. Agora, claro, salvo se esse for discutir matéria constitucional, porque matéria constitucional é uma norma de natureza pública e muitas vezes uma norma cogente, não é? Uma norma cogente e uma norma de natureza absoluta. Sendo assim, ela pode ser discutida na primeira vez que a parte tiver a oportunidade. E o recurso que discutir a matéria constitucional não pode, obviamente, ser interposto fora do prazo. Claro, se está dentro, tem que ser respeitado. Mas se perdeu o prazo numa fase, somente em outra fase pode ser alegado. Como eu disse a você, somente na primeira vez que a parte falar nos autos. Bom, no que tange ainda a distribuição do nosso querido recurso. A distribuição do primeiro recurso, que chegar no TRE ou no TSE, previnará a competência do relator para todos os demais casos do mesmo município ou do estado. Olha que interessante. Imaginemos que chegou um recurso no TSE de determinada cidade. Aquele relator, ele julgará todos os demais recursos provenientes daquela cidade. Teve até uma decisão do TSE, que foi feita reiterada vezes, 83, 93 e 2004. A prevenção diz respeito exclusivamente aos recursos parciais interpostos contra a votação e a apuração. E realmente seria uma situação muito complexa, né? Se porventura cada relator do tribunal pegasse um determinado tipo, né? Pegasse um determinado tipo de ou situação que envolveria a mesma cidade. Então, por exemplo, a cidadezinha lá de Cabrobró do Oeste. O recurso chegou no TSE, todos os recursos e ações que vierem de Cabrobró do Oeste deverá ir para o TSE. Seguindo aqui. Recurso parcial. Vamos ver o que vai tratar isso? Vem cá. Recurso parcial, entre os quais não se inclui os que versarem matéria referente ao registro de candidatos, interpostos para o TRE, no caso de eleições municipais, e para o TSE, no caso de eleições estaduais e federais, serão julgados à medida que der entrada às respectivas secretarias. Então, como você pode notar aqui, só vai ter vinculação. Aqui, ó. Só vai ter vinculação do relator se a matéria, olha a dica, se a matéria tratar exclusivamente sobre votação e apuração. Mas, se a matéria for qualquer outra situação, não haverá a vinculação daquela cidade com aquele
relator do tribunal. Então, só há vinculação do relator se for votação. Do contrário, conforme vai chegando na secretaria, será feita a distribuição dos recursos. Bom, agora, se houver 2 ou mais recursos de um mesmo município ou estado, nessa situação, ou se todos, inclusive os de diplomação, já estiverem no Tribunal Regional Eleitoral ou no Tribunal Superior Eleitoral, eles serão julgados seguidamente em uma ou mais sessões. Ou seja, se tem 2 ou mais recursos parciais, quer dizer, eu tenho vários recursos parciais da mesma cidade de assuntos diferentes, o que determina o Código Eleitoral, que por ser da mesma cidade, tem que ocorrer este julgamento consecutivo, tá bom? E as decisões com os esclarecimentos necessários ao cumprimento serão comunicadas de uma só vez ao juiz eleitoral ou ao presidente do TRE. Então, vem cá. Imaginemos que foi interposto um determinado recurso daquela cidade. Aí foi, posteriormente, um outro recurso com outro assunto daquela mesma cidade. E assim é feito 3, 4, 5, 10 vezes. No TRE ou no TST, todos os recursos desta cidade serão julgados numa única sessão ou nas próximas sessões. Para quê? Para que exista uma linha de raciocínio e uma situação que envolver especificamente o quê, meu querido? Especificamente aquela cidade. Interessante isso. E as decisões não serão encaminhadas de forma aleatória, serão encaminhadas de uma única vez. Ótimo. Agora, se os recursos de um mesmo município ou estado deram entrada em datas diversas, se os recursos de um mesmo município ou estado deram entrada em datas diversas, sendo julgados de forma separada, o juiz ou presidente do TRE aguardará a comunicação de todas as decisões para cumpri-las, salvo se o julgamento dos demais importar em alteração do resultado do pleito que não tenha relação com o recurso já julgado. Outra coisa, aqui já entra numa outra esfera, é a execução da decisão. Se porventura nós tivermos diante de diversas decisões, o juiz eleitoral ou presidente do tribunal espera chegar todas as decisões para cumpri-las de uma única vez. E em todos os recursos, isso sem nenhuma hipótese, né, sem uma exceção, em todos os recursos, no despacho que determinar a remessa dos autos à instância superior, o juiz inicial, o AQO, esclarecerá quais ainda em fase de processamento e, no último, quais os ainda ou já remetidos. Ou seja, em todos os recursos, tem que apontar o juiz de primeira instância, ou AQO, quais recursos que estão pendentes e quais recursos que já foram julgados. Ótimo. Agora, se já houve a diplomação do candidato e ainda houver recurso pendente de decisão de outra instância, nesta hipótese será consignado que os resultados poderão sofrer alterações durante o julgamento. E realizada a diplomação e decorrido o prazo para recurso, o juiz ou presidente do tribunal comunicará à instância superior que não foi interposto recurso nenhum. Então só haverá a comunicação à instância superior se houver no caso aqui, a diplomação do candidato. Então anota isso, que somente ocorrerá a comunicação para a instância superior se foi realizado, se foi necessário, se foi realizado uma situação que envolver o quê? A interposição e a não interposição deste recurso. Bom, agora cabe recurso contra expedição de diploma? Claro que sim. O recurso contra expedição de diploma, ele cabe somente no caso de inelegibilidade nova, superveniente, ou de natureza
constitucional ou ainda falta de condição de elegibilidade. Em outras palavras, no caso aqui, o recurso contra a expedição de diploma, ele necessariamente tem que ter esse caráter. Só pode ser interposto se houver a inelegibilidade. Se não houver a inelegibilidade, não há o que se falar em possibilidade de recurso contra diplomação. Agora, pode ocorrer, no julgamento do mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sobre questões de direito constituem prejudicados para os demais casos, salvo se a tese votarem contra a tese votarem 2/3 do mesmo tribunal. Então, no julgamento de um mesmo pleito eleitoral, e decisões antigas podem ser refeitas? Podem, desde que 2/3 dos membros do tribunal acarretem a mudança. Bom, como nós vimos, tanto para o Tribunal Regional Eleitoral quanto para o TSE, caberá recurso dentro do prazo de 3 dias. E também caberá dos atos, resoluções, despacho dos juízes. Aí, no caso, o recurso seguirá para o TRE. Só um único detalhe. Os embargos de declaração, eles não estão sujeitos ao preparo. Os embargos é uma peça incidental que visa esclarecer uma decisão e não será cabível em nenhuma hipótese o preparo. E tem um prazo. Qual é o prazo que o juiz tem para julgar esses embargos? Deverá ser utilizado num prazo de 5 dias. Então, os embargos têm prazo para julgamento? Tem. E o prazo para o julgamento é de até 5 dias. Agora, obviamente, se os embargos forem protelatórios, qual que é a punição da parte? Porque muitas vezes, no caso, o eleitor, ou o partido, enfim, entra com embargos para protelar o processo, para ganhar tempo. Nesta situação, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o pagamento a não excedente a 2 salários mínimos. Um valor muito pequeno, perto realmente daquilo que os partidos têm. Mas é o que está aí descrito na lei, não há o que se falar. Então, não excedente a 2 salários mínimos. Agora, se houver a reiteração de novos embargos manifestamente protelatório, nesta hipótese, a multa será elevada para 10 salários. Então, primeiro embargo, 2 salários. Continuar com embargos protelatórios, serão de 10 salários. E os embargos de declaração, eles irão suspender o prazo para eventual recurso. Não há o que se falar aqui em hipótese de situação que envolva, outro passo que não seja esse. Necessariamente os embargos, eles têm a interposição e eles vão suspender o prazo para outro recurso, ou seja, só é contado o prazo restante para eventual prazo de recurso. Agora, as decisões dos TREs são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o TSE. Então, quando cabe recurso para o TSE? Aí eu tive que frisar aqui, chamar a tua atenção do artigo 121 da Constituição. Das decisões do TRE, cabe o quê? Quando forem proferidas decisões contra a Constituição, quando houver divergências de tribunais eleitorais, quando versarem sobre inelegibilidade ou diplomação, quando anularem diplomas ou quando ainda denegarem remédios constitucionais, como habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Então é nessa situação que cabe recurso para o TSE. Ótimo! Ora, interposto o recurso especial da decisão do tribunal, a petição será juntada no prazo de 48 horas e deverá ser concluída para o juiz em até 24. Então, detalhe, a petição do recurso especial tem que ser juntada em até 48 horas e os autos deverão ir para a conclusão em até 24.
E o presidente, ele tem até 48 horas para dar o seu despacho. Então, grava isso. A petição deve ser juntada em até 48 horas. Esses autos devem ser encaminhados para a conclusão em até 24. E o julgamento tem que ser feito em até 48 horas. A aula que eu estou ministrando agora, que eu vou encerrar nesse momento, é uma aula extremamente técnica, que trata do processamento dos recursos. E dentro do processamento do recurso, você tem que lembrar principalmente esses dados que eu acabei de frisar para você. Na próxima aula, eu ainda vou trabalhar contigo outros tipos de recurso. Só para fechar aqui, para a gente poder entrar no aspecto penal na próxima aula, que denegado o recurso especial, cabe agravo de instrumento em 3 dias, e são irrecorríveis, obviamente, as decisões do TSE, salvo se versarem contra a invalidade de lei ou a Constituição, nesta hipótese aqui, tá certo? Das quais caberá recurso ordinário para o STF, detalhe aqui, prazo de 3 dias. Então, esses 3 dias para agravo de instrumento é um tema importante, e com isso eu fecho o capítulo recurso, porque posteriormente eu já vou partir para os crimes eleitorais com você, tá bom? Obrigado, tchau.